Em uma casa fria, uma mulher grávida encontra abrigo onde menos esperava. Um homem fechado descobre que proteger alguém pode curar antigas feridas. Um pequeno silêncio se transforma em gargalhada, mas velhos segredos ainda espreitam. E quando tudo parece seguro, uma verdade escondida ameaça tudo outra vez. Antes de ouvir esse relato surpreendente, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O táxi parou em frente ao portão de ferro forjado, tão alto e imponente quanto a mansão que se erguia atrás dele. Isabela desceu com a lentidão imposta pelos meses avançados da gravidez. A barriga pesada como um fardo, mas também como a única promessa de um futuro. Nas mãos, uma mala pequena e uma pasta amassada, onde as cartas amareladas, cada uma delas um lembrete cruel de dívidas impagáveis, pareciam pesar mais que todo o resto. O ar ali era denso, cheirava a silêncio e a memórias antigas, como se a própria casa guardasse um luto perpétuo. O portão se abriu sem um rangido, e ela caminhou pela alameda de pedras, cada passo uma oração silenciosa para que aquela fosse a sua última chance. A porta principal, de madeira escura e maciça, se abriu antes que ela pudesse tocar a campainha. No batente, um homem. Terno impecável, corte preciso, como se cada fibra de tecido fosse calculada para esconder qualquer vulnerabilidade. Os olhos, de um cinza profundo, eram frios medidos, e as palavras que saíram de sua boca pareciam custar caro, cada sílaba um esforço. A senhora é a Isabela, presumo, ele disse, sem um pingo de emoção. Entre. Isabela sentiu um arrepio. A voz dele era tão gélida quanto o olhar. Sou eu, Isabela Farias. Ele não ofereceu ajuda com a mala, nem um sorriso, nem um aceno de boas-vindas. Apenas se virou e a conduziu por um hall grandioso, onde a luz do sol parecia ter medo de entrar. Para ele só importava uma coisa: se aquela mulher com a barriga proeminente e o cansaço estampado no rosto conseguiria devolver vida a um pequeno que parara de falar desde que perdera quem o trouxe ao mundo. Era um contrato, uma transação, nada mais. O quarto do Lucas é no segundo andar. A senhora ficará no quarto ao lado. Ele não fala, não interage. Nosso objetivo é que ele volte a ser uma criança. A voz dele era um comando, não um pedido. Isabela, com a barriga pesada de incertezas e o coração apertado pela visão daquele homem tão distante, prometeu mais do que cuidados. Prometeu estar ali. Eu vou estar aqui, senhor, mesmo quando tudo pesar demais. Ele não respondeu, apenas indicou a escadaria e se afastou, desaparecendo por um corredor lateral. A mansão engoliu o som dos seus passos, deixando Isabela sozinha com o eco de suas próprias batidas de coração. O quarto de Lucas era espaçoso, com brinquedos espalhados que pareciam intocados há séculos. Um bicho de pelúcia surrado, um coelho de orelhas caídas, estava jogado num canto como um guardião esquecido. Lucas, um menino de olhos grandes e tristes, observava Isabela de longe, abraçado ao coelho, sem emitir um som. Ele era como uma estátua de porcelana, frágil e silenciosa. Isabela não forçou a barra. Apenas sentou-se no chão, no tapete macio, e começou a desembalar suas poucas coisas. Falava baixinho como se conversasse consigo mesma, sobre o tempo lá fora, sobre a cor do céu, sobre uma história inventada de um pássaro que voou longe e encontrou um jardim secreto. Lucas não se moveu, mas seus olhos antes vazios pareciam seguir cada movimento dela. Ao entardecer, quando a luz dourada do sol se esgueirava pelas janelas, Isabela pegou um livro de contos de fadas que encontrou na estante do quarto. Começou a ler em voz baixa, a voz suave e melódica, sem esperar resposta. De repente um som, frágil, contido, quase inaudível, uma risada. Lucas. Ele estava sentado a poucos metros dela, com um biscoito na mão, e um sorriso minúsculo começava a nascer em seus lábios entre as migalhas. As risadas começaram a se soltar, tímidas no início, depois mais cheias, contagiantes. Eram risadas de criança, há muito tempo ausentes daquela casa. Eram suficientes para chamar a atenção de quem vigiava tudo do alto da escada,
segurando uma caneca de café já frio. Gabriel. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu assistir à cena. Uma estranha sentada no tapete, com a barriga proeminente, contando histórias em voz baixa, fazendo o pequeno Lucas gargalhar entre migalhas de biscoito. Uma pontada de algo que ele não reconhecia, talvez esperança, talvez medo, atravessou seu peito de pedra. Com o tempo, um ritual surgiu. Ao fim de cada dia, depois das histórias e das brincadeiras silenciosas que Isabela inventava, Lucas adormecia, encostado no ventre que carregava outro ser. Era como se o menino entendesse que havia mais vida a caminho, que aquele retorno à mansão foi um silêncio carregado de novos sons. Não mais apenas o eco dos passos de Arthur ou o silêncio de Léo, mas agora um choro miúdo, quase um suspiro, vindo do pequeno embrulho nos braços de Clara. Ela sentiu o peso daquele novo ser, o cheiro de leite e vida, e a estranha familiaridade da casa que poucas horas antes parecia prestes a expulsá-la. Arthur abriu a porta com uma chave que parecia mais leve em sua mão, os olhos fixos na mulher e no bebê, uma expressão que Clara não soube decifrar. Era alívio? Medo? Uma mistura dos dois, talvez. Léo, que havia passado os dias da ausência de Clara abraçado ao bicho de pelúcia, correu para a porta. Parou abruptamente, os olhos arregalados para o bebê. Não houve gritos de alegria, nem perguntas. Apenas uma curiosidade silenciosa, quase reverente. Clara se abaixou com dificuldade, o corpo ainda dolorido, e mostrou o rostinho adormecido. Este é seu irmãozinho, ela sussurrou, e Léo estendeu uma mãozinha hesitante, tocando a pele macia com a ponta do dedo. Arthur observava a cena do batente, a postura rígida, mas os ombros um pouco menos tensos. A promessa feita no carro, entre curvas e sinais vermelhos, ecoava no ar. Não vou deixá-la sozinha. E ele cumpriu. Mas a mansão, apesar do novo alento, ainda guardava suas sombras. Para Arthur, cada risada do pequeno Léo, cada olhar de Clara para o recém-nascido, era um lembrete vívido do que havia perdido. O amor para ele era um terreno minado, e a cada passo em direção à felicidade, o medo de uma nova explosão, de uma nova perda se intensificava. Ele via Clara, via o bebê, via Léo se apegando, e uma parte dele gritava para fugir, para se proteger da inevitável dor que viria com o apego. Ele já havia sentido o chão desabar uma vez, e a ideia de reviver aquele vazio era paralisante. Clara, por sua vez, sentia o peso da gratidão e da incerteza. Arthur a salvara. Estivera ao seu lado no momento mais vulneroso. Mas a imagem da fotografia, a semelhança inquietante com a mulher que se fora, ainda a assombrava. Seria ela apenas um substituto, um curativo para uma ferida que Arthur se recusava a fechar? Ela era a mãe de 2 meninos agora, um deles não seu sangue, mas seu coração, e o outro, seu próprio filho, um pedaço dela que havia chegado ao mundo de forma tão dramática. A cada passo pelos corredores, ela temia que, a qualquer momento, ele a descartasse como uma lembrança incômoda, uma sombra que não se encaixava no retrato da família perfeita que ele havia perdido. A frágil paz foi estilhaçada quando um carro luxuoso parou diante dos portões da mansão. Dele desceram um casal imponente, de semblantes graves e roupas caras. Eram os pais da falecida esposa de Arthur, avós de Léo. Eles não vieram para um abraço de boas-vindas ao novo membro da família. Vieram com advogados e documentos, com a frieza de quem não pede, mas exige. O objetivo era claro, eles queriam a guarda de Léo. Alegavam que Arthur, mergulhado em sua dor e em sua nova vida desorganizada, não era mais capaz de oferecer ao menino o ambiente estável e a educação que ele merecia. O processo legal foi iniciado, uma ameaça que se espalhou como mofo pelas paredes antes intocáveis da mansão. Arthur, pego de surpresa, tentou argumentar, mas suas palavras pareciam se perder no vazio. A dor da perda da esposa havia-o isolado, e ele não tinha forças para lutar contra a família dela, que o via como o único culpado por sua filha não estar mais ali. Mas Clara se recusou a cair. A ideia de Léo ser arrancado daquele lar,
de ser privado do pai que, apesar de tudo, o amava à sua maneira, era insuportável. Com o bebê no colo e o coração apertado, ela começou a vasculhar a mansão, procurando por algo, qualquer coisa, que pudesse ajudar. Ela sabia que a falecida esposa de Arthur era uma mulher de espírito livre, que amava a vida e, acima de tudo, amava seu filho. Dias se transformaram em semanas de busca incessante. Entre papéis empoeirados no escritório, em uma caixa escondida, no fundo de um armário, Clara encontrou um diário antigo. As páginas amareladas guardavam a caligrafia elegante da mulher que se fora. E ali, em uma das últimas entradas, estava o último desejo. Não era um testamento formal, mas uma carta escrita do coração endereçada a Arthur. A mulher pedia que Léo fosse criado com amor, não trancado em memórias. Ela falava sobre a importância de seguir em frente, de encontrar a felicidade novamente, de não deixar que a dor os consumisse. Ela expressava o desejo de que Léo tivesse uma vida plena, rodeado de afeto, mesmo que isso significasse que Arthur precisasse abrir seu coração para um novo amor, para uma nova família. Clara levou o diário a Arthur. Ele leu as palavras da esposa, as mãos tremendo. A verdade escrita por ela mesma desarmou a muralha que ele havia construído. A família da falecida esposa foi convocada para um encontro tenso na sala de estar. As palavras foram ditas como punhais, acusações, voando de um lado para o outro, mas Clara, com o diário em mãos, leu em voz alta o desejo da mulher que havia partido. As palavras dela, cheias de amor e sabedoria, cortaram o orgulho e a dor da família. A verdade venceu. O processo, que ameaçava destruir tudo, sumiu como fumaça e a família se retirou derrotada, mas talvez um pouco mais em paz. A mansão respirou um alívio temporário, mas um novo vendaval se aproximava. Marcos, o pai biológico do bebê de Clara, reapareceu. Desta vez, não com ameaças. Veladas, mas com exigências claras. Ele havia descoberto sobre o nascimento do filho e, de repente, sentia-se no direito de reivindicá-lo. Ele queria a criança, ou pelo menos uma parte dela, e com isso, uma parte da vida que Clara estava construindo. A presença dele era um lembrete cruel do passado, que Clara havia tentado desesperadamente deixar para trás. Ele exigia direitos sobre a criança que meses antes ele dizia não querer. Arthur, que havia se tornado um muro de carne e sangue para proteger Clara e Léo, agora se via diante de um novo desafio. Ele não hesitou. Exigiu um exame de DNA. A verdade, porém, rasgou qualquer mentira que Marcos pudesse ter construído. Os resultados chegaram, frios e irrefutáveis. Marcos não era o pai biológico do bebê de Clara. Ele nunca foi pai de nada, só de problemas. A revelação foi um choque, um alívio e um mistério. Se não era Marcos, quem era? A pergunta pairou no ar, mas por enquanto a ameaça de Marcos estava neutralizada. O portão da mansão, antes fechado por muros, agora era guardado por um homem que havia aprendido a proteger quem ele amava, sem palavras, provando que ali ninguém ficaria desamparado de novo. A revelação de que Marcos não era o pai biológico do bebê de Clara pairou sobre a mansão como uma nuvem de mistério e alívio. O alívio era palpável. A ameaça de ter aquele homem, com seu histórico de abandono e chantagem, de volta em suas vidas, havia sido afastada. Mas o mistério era perturbador. Se não era Marcos, quem era o pai? A pergunta ecoava na mente de Clara, uma melodia dissonante em meio à nova rotina. Ela revisou mentalmente os últimos anos, as poucas conexões, os relacionamentos fugazes que a vida difícil havia permitido. Nenhuma resposta clara vinha à tona. Apenas um vazio que ela, por enquanto, preferia não preencher. A prioridade agora era o presente, seus 2 filhos e a frágil, mas crescente, sensação de lar que a mansão começava a oferecer. Arthur, por sua vez, demonstrou uma reação mais complexa. O resultado do exame de DNA havia sido um golpe inesperado. Ele havia se preparado para a batalha contra Marcos, para proteger Clara e o bebê de uma ameaça conhecida. Mas a ausência de um pai biológico conhecido para a criança de Clara o deixava em um terreno incerto. Uma parte dele,
A parte pragmática e controladora queria respostas, queria entender a situação por completo. Outra parte, a que estava lentamente se abrindo para o afeto, sentia um impulso protetor ainda maior em relação a Clara e ao recém-nascido, que agora parecia ainda mais vulnerável e dependente. Ele não fez perguntas, não pressionou. Apenas observou. Sua postura um pouco mais relaxada, como se a ausência de Marcos tivesse removido um peso, mesmo que outro, invisível, tivesse surgido em seu lugar. A vida na mansão começou a se ajustar aos novos ritmos. Os choros noturnos do bebê, os risos de Léo brincando com o irmãozinho, as conversas baixas de Clara na cozinha. Arthur, antes um fantasma que se movia silenciosamente pelos corredores, agora parava mais vezes, observava mais e até mesmo ocasionalmente oferecia ajuda. Ele segurava o bebê com uma estranha delicadeza, seus dedos grandes e fortes contrastando com a fragilidade do recém-nascido. Léo, por sua vez, havia abraçado o papel de irmão mais velho com uma seriedade comovente, sempre por perto, sempre pronto para um carinho ou um olhar curioso. Aquele pequeno ser havia preenchido um vazio que nem mesmo a presença de Clara havia conseguido alcançar por completo. A nova rotina, no entanto, estava prestes a ser abalada por uma ameaça que vinha de dentro, não de fora. Uma tarde, enquanto Clara ajudava o jardineiro a organizar algumas caixas antigas nos fundos da propriedade, em um pequeno galpão que servia de depósito para objetos esquecidos, ela encontrou uma caixa de madeira empoeirada, escondida sob alguns sacos de terra e ferramentas enferrujadas. Não havia nome, apenas uma etiqueta desbotada. Documentos antigos. Curiosa, ela a abriu. Dentro, entre papéis amarelados e contratos antigos, havia uma carta. Não era endereçada a ninguém em particular, mas parecia ter sido escrita há anos, com uma caligrafia nervosa e apressada. A carta falava de uma dívida. Não uma dívida comum, mas uma dívida de jogo, colossal, contraída por alguém muito próximo à família de Arthur, alguém que havia tido acesso às finanças da mansão por anos. O nome não era explícito, mas as referências eram claras. O administrador de confiança, o amigo de longa data, aquele que jurou lealdade. A dívida havia sido coberta, aparentemente, com fundos da própria família, mas de forma irregular, deixando um rastro de manipulação contábil e desvio de recursos. O mais chocante era a ameaça velada que a carta continha. Se a dívida não fosse regularizada de alguma forma, os credores iriam atrás da propriedade, dos bens, de tudo que a família de Arthur possuía. O documento era um segredo guardado. As 7 chaves, uma bomba-relógio que por algum motivo não havia explodido ainda. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A mansão, que ela havia começado a ver como seu porto seguro, estava sob uma nova ameaça, ainda mais insidiosa que as anteriores. Não era sobre o passado de Arthur ou o dela, mas sobre o alicerce financeiro daquele lugar, o futuro de Léo e do bebê. A dívida não paga, escondida por anos, agora ameaçava destruir tudo. Era um golpe que vinha de dentro, de alguém que havia traído a confiança de Arthur e de sua família. Ela levou a carta para Arthur, as mãos tremendo. Ele leu, o rosto empalidecendo a cada linha. A raiva e a incredulidade se misturavam em seus olhos. O nome que se desenhava nas entrelinhas da carta era o de um homem que havia sido como um tio para ele. O administrador de longa data dos bens da família, alguém em quem Arthur havia depositado total confiança, especialmente após a morte de seus pais. Aquele homem havia desaparecido misteriosamente há alguns anos, pouco depois da morte da esposa de Arthur, e sua ausência havia sido atribuída à idade avançada e a um desejo de se aposentar discretamente. Agora a verdade vinha à tona. Ele havia fugido, deixando para trás um rastro de destruição financeira. Isso é impossível, Arthur murmurou, a voz rouca. Ele era da família. Clara sentiu a dor dele, a traição. Mas não havia tempo para lamentações. A carta era clara. Os credores estavam se movendo e a mansão estava na mira. A ameaça não era apenas financeira. Era uma ameaça à estabilidade,
a segurança que eles haviam começado a construir. Ela, que havia chegado sozinha, com dívidas e incertezas, agora se via no centro de uma nova batalha, uma que não era dela por direito, mas que ela sentia ser sua por escolha. Aquele lugar, aquelas crianças, aquele homem que de pedra começava a se tornar carne e osso, eram agora seu lar. Apesar do cansaço que ainda pesava em seu corpo pós-parto, apesar do medo que tentava se instalar em seu coração, Clara se recusou a ceder. Ela havia lutado para sobreviver, para trazer seu filho ao mundo, para proteger Léo. Ela não deixaria que uma dívida antiga, um segredo sujo, destruísse o que eles estavam construindo. Ela olhou para Arthur, que parecia desolado, e para os 2 meninos que dormiam pacificamente em seus quartos. A mansão, com seus segredos e suas sombras, havia se tornado seu campo de batalha. E ela, antes uma estranha, agora era a guardiã. Ela iria até o último limite para salvar quem aprendeu a chamar de lar. A revelação da dívida secreta, deixada pelo antigo administrador, atingiu Arthur como um golpe devastador. A confiança, um valor tão caro para ele e tão difícil de conceder, havia sido traída de forma brutal. O homem que ele considerava um segundo pai, que havia cuidado dos negócios da família por décadas, era, na verdade, um traidor. A raiva e a dor se misturavam em seu peito, mas, acima de tudo, havia um sentimento de impotência. Como ele poderia ter sido tão cego? Como poderia ter permitido que sua família fosse tão vulnerável? Clara, no entanto, não permitiu que Arthur se entregasse ao desespero. Ela, que havia enfrentado a adversidade a vida inteira, sabia que o tempo para lamentar era curto. A carta não era apenas uma revelação, era um ultimato. Os credores, cujos nomes estavam apenas vagamente mencionados, mas cujas intenções eram claras, não esperariam. A mansão, o lar que ela e as crianças estavam começando a construir, estava em risco iminente. Não podemos nos dar ao luxo de parar agora, Arthur, ela disse, a voz firme, mesmo que seu coração estivesse acelerado. Precisamos agir. Onde começamos? Arthur, ainda atordoado, olhou para ela. Havia uma força em Clara que ele raramente via em outras pessoas, uma resiliência que parecia inabalável. Ele havia passado a vida inteira controlando cada aspecto de sua existência. Mas agora, diante de uma ameaça tão complexa e nebulosa, ele se sentia perdido e, estranhamente, encontrava um porto seguro na determinação dela. Precisamos encontrar quem são esses credores, ele respondeu, sua voz ainda um pouco rouca, e entender a extensão dessa dívida. O administrador, ele era muito astuto. Ele deve ter deixado um rastro, mas escondido. A busca começou. Clara e Arthur mergulharam nos arquivos da mansão, em caixas empoeiradas, em documentos financeiros que Arthur havia negligenciado por anos, mergulhado em seu luto. Eles passavam as noites na biblioteca, sob a luz fraca de uma luminária, o silêncio da casa quebrado apenas pelo virar de páginas e os murmúrios ocasionais. Clara, com sua intuição aguçada e sua capacidade de observar detalhes, notou padrões, discrepâncias em números que Arthur, com sua mente mais habituada a grandes transações, havia ignorado. Ela encontrou pequenas anotações à margem, códigos que pareciam sem sentido, mas que ela insistiu em investigar. Léo, percebendo a tensão no ar, tentava ajudar à sua maneira, trazendo biscoitos e desenhos para a biblioteca ou simplesmente sentando-se no colo de Clara, enquanto ela folheava os papéis. O bebê, alheio a tudo, dormia tranquilamente no berço improvisado ao lado da mesa, um lembrete constante do que eles estavam lutando para proteger. A investigação os levou a descobrir que o administrador havia usado uma rede complexa de empresas de fachada e contas offshore para desviar o dinheiro e ocultar a dívida. Ele havia explorado uma brecha legal, uma cláusula antiga em um contrato de família que lhe dava uma autonomia quase ilimitada sobre certos fundos e a usou para financiar seu vício em jogos de alto risco. Os credores não eram agiotas comuns, mas uma organização discreta, quase um sindicato, que operava nas sombras do mundo financeiro, conhecida por sua implacabilidade. Eles não queriam apenas o dinheiro de volta, queriam a propriedade como garantia,
e estavam dispostos a usar todos os meios legais e talvez ilegais para obtê-la. A pressão aumentava a cada dia. Cartas anônimas começaram a chegar, com ameaças veladas e prazos apertados. O telefone tocava com números desconhecidos e uma voz distorcida deixava mensagens enigmáticas. Arthur, acostumado a lidar com o mundo corporativo, sentia-se impotente diante de uma ameaça tão amorfa e implacável. Mas Clara, que havia vivido nas margens da sociedade, tinha uma compreensão instintiva de como lidar com esse tipo de pressão. Ela sabia que o medo era a arma deles e que a única forma de combatê-lo era com coragem e astúcia. Eles querem nos intimidar, ela disse a Arthur uma noite, os olhos fixos na chama de uma vela. Querem que a gente desista, mas não vamos. Ela sugeriu que eles procurassem um advogado especializado em fraudes financeiras e crimes do colarinho branco, alguém que pudesse navegar por aquele labirinto legal e financeiro. Arthur, relutante a princípio, pois sua natureza o levava a resolver as coisas sozinho, acabou concordando. A situação era grave demais para orgulhos. Eles encontraram uma advogada, uma mulher de meia idade, com uma reputação impecável e uma mente afiada, que se interessou pelo caso complexo. A advogada, doutora Helena, analisou os documentos que Clara e Arthur haviam reunido. Ela confirmou as suspeitas. A dívida era real e a forma como havia sido ocultada era quase perfeita. A única esperança era encontrar uma falha, uma brecha legal, uma prova de que o administrador havia agido de má fé e que a dívida não era, de fato, responsabilidade da família. Será uma batalha difícil, doutora Helena alertou. Eles são poderosos e não costumam perder. Mas há uma chance. Precisamos de algo que comprove a intenção fraudulenta do administrador, algo que o vincule diretamente a essa organização de credores. A busca por essa prova os levou a um novo nível de desespero. Eles vasculharam cada centímetro da mansão, cada objeto pessoal do administrador, cada correspondência antiga. A casa, antes um lugar de silêncio e memórias, transformou-se em um campo de escavação, com papéis espalhados por toda parte. Clara, exausta, mas determinada, não desistia. Ela sentia que a resposta estava ali, em algum lugar, escondida à vista de todos. Uma noite, enquanto arrumava o antigo escritório do administrador que havia sido lacrado após seu desaparecimento, Clara notou um detalhe peculiar. Um dos livros da estante, um volume antigo de contabilidade, estava ligeiramente fora do lugar. Ao puxá-lo, ela sentiu um pequeno clique. Atrás do livro havia um compartimento secreto, tão bem disfarçado que era quase invisível. Dentro não havia dinheiro ou joias, mas um pequeno diário de bolso, encadernado em couro, e uma série de recibos e bilhetes. O diário continha anotações detalhadas sobre as transações fraudulentas, os nomes dos credores, os encontros secretos. Havia também uma confissão, escrita em desespero, sobre como ele havia sido coagido e ameaçado, e como havia sido forçado a desviar os fundos para cobrir suas próprias perdas em jogos. Ele havia deixado aquilo ali como uma espécie de seguro, um último ato de desespero caso algo desse errado. A prova que eles precisavam estava ali, em suas mãos. Clara sentiu uma onda de alívio e exaustão. Ela correu para Arthur, o diário em mãos. Ele leu as páginas, seus olhos percorrendo as palavras com uma mistura de raiva e uma estranha compaixão pela fraqueza do homem. Aquele diário era a chave para a liberdade da mansão, a prova de que a dívida não era deles, mas sim resultado de uma fraude. A doutora Helena, ao receber o diário e os recibos, confirmou: "Isso muda tudo. Temos uma base sólida para anular a dívida e processar esses credores por extorsão e fraude. Será uma batalha, mas agora temos a verdade do nosso lado." A batalha legal foi intensa, com reviravoltas e momentos de tensão. Os credores tentaram intimidá-los, ofereceram acordos, mas Arthur, com Clara ao seu lado, se recusou a ceder. A verdade finalmente prevaleceu. A dívida foi anulada e a mansão foi salva. Não houve aplausos, mas um alívio profundo,
uma sensação de que, finalmente, a sombra que pairava sobre eles havia sido dissipada. Aquele lugar, antes preso a segredos e perdas, estava livre para respirar novamente. E Clara, antes uma estranha em busca de um refúgio, havia se tornado a raiz, o laço que unia aquela família, que a salvara de si mesma. Com a vitória legal sobre a dívida, um silêncio diferente se instalou na mansão. Não era mais o silêncio pesado das memórias, ou o silêncio tenso das ameaças, mas um silêncio de paz, de alívio. A casa parecia respirar, as paredes menos pesadas, a luz do sol entrando pelas janelas com uma intensidade renovada. Arthur, antes uma figura rígida e distante, começou a se desarmar de forma quase imperceptível. Seus ombros estavam menos tensos, seu olhar menos frio. Ele ainda era um homem de poucas palavras, mas a maneira como ele olhava para Clara, para Léo, para o bebê, havia mudado. Havia gratidão, sim, mas também algo mais profundo, algo que ele ainda não conseguia nomear. Clara, por sua vez, sentia o peso do mundo sendo retirado de seus ombros. As dívidas que a perseguiam, a incerteza do futuro, a ameaça de Marcos, a sombra da dívida da mansão, tudo isso havia se dissipado. Ela podia finalmente respirar. O cansaço ainda estava ali, mas era um cansaço bom. O cansaço de uma batalha vencida. Ela observava Léo e o bebê, que agora tinha um nome, Gabriel, brincando no tapete da sala. Léo, com sua curiosidade inata, ensinava Gabriel a segurar um chocalho, seus olhos brilhando de orgulho. Aquele era seu lar, sua família, e ela havia lutado por eles com todas as suas forças. A mansão, antes um mausoléu de memórias, começou a ganhar vida. Arthur, em um gesto que surpreendeu a todos, mandou reformar o jardim dos fundos. As grades enferrujadas foram removidas, dando lugar a um espaço aberto e convidativo. Um balanço de madeira, que antes estava quebrado e esquecido entre árvores antigas, foi consertado e pintado. O som do balanço rangendo suavemente no vento tornou-se a trilha sonora da nova vida da mansão. As tardes eram preenchidas com risadas e brincadeiras. Léo e Gabriel, crescendo juntos, dividiam brinquedos e segredos em sua linguagem infantil. Arthur, antes recluso em seu escritório, agora passava mais tempo no jardim. Ele observava Clara brincar com os meninos, seu sorriso genuíno e contagiante. Uma tarde, Léo o puxou pela mão, insistindo para que ele se juntasse à brincadeira de chá. Arthur, o homem de pedra, o empresário sério e reservado, pegou uma boneca e fingiu tomar chá em uma xícara de plástico minúscula, suas gargalhadas ressoando pelo jardim. Clara o observou, o coração aquecido. Ele estava se permitindo ser feliz, se permitindo ser pai, se permitindo ser humano. Mas, como em toda boa história, a paz nunca dura para sempre. Em meio à nova rotina de felicidade, uma nova peça do quebra-cabeça do passado de Clara começou a se encaixar. Uma tarde, enquanto organizava as poucas coisas que havia trazido consigo para a mansão, ela encontrou uma caixa de fotos antigas. Eram fotos de sua infância, de sua mãe, de amigos. Em uma delas, um homem jovem, com um sorriso gentil e olhos familiares, estava ao lado de sua mãe. Ela se lembrou dele vagamente, um amigo da família que havia desaparecido de sua vida muito cedo. A imagem do homem na foto a fez parar. Havia algo nele, algo em seu sorriso, em seus olhos, que lhe trazia uma sensação estranha de reconhecimento. Ela olhou para Gabriel, que dormia tranquilamente no berço, e então a ficha caiu. A semelhança era inegável. Não era Marcos, era aquele homem, o amigo de sua mãe. O choque foi avassalador. Como ela não havia percebido antes? A vida havia sido tão caótica, tão cheia de urgências, que ela havia negligenciado a busca pelo pai de seu filho. Mas agora a verdade estava ali, em uma fotografia empoeirada. O nome dele veio à sua mente, Daniel. Ele havia sido um amigo próximo de sua mãe, alguém que a ajudou em momentos difíceis. Mas ele havia sumido sem deixar rastros, e sua mãe sempre se recusava a falar sobre ele. Clara sentiu uma mistura de emoções, surpresa, confusão e uma pontada de esperança. Se Daniel era o pai de Gabriel,
Isso significava que seu filho tinha raízes, uma história que ela poderia desvendar, mas também significava que ela teria que revisitar um passado que havia tentado enterrar, um passado cheio de perdas e segredos. Ela decidiu que precisava de respostas. Com a ajuda de Arthur, que ao ver a foto e a reação de Clara, ofereceu seu apoio incondicional, ela começou a investigar o paradeiro de Daniel. Arthur, com seus contatos e sua capacidade de pesquisa, conseguiu rastrear algumas informações antigas. Ele descobriu que Daniel havia se mudado para uma cidade pequena no interior, onde levava uma vida discreta. A ideia de confrontar Daniel, de desvendar o mistério por trás de seu desaparecimento e de sua possível paternidade, era assustadora. Mas Clara sabia que precisava fazer isso, não apenas por ela, mas por Gabriel. Seu filho merecia conhecer sua história, suas origens. A viagem para a cidade do interior foi tensa. Clara sentia o coração na garganta, uma mistura de nervosismo e expectativa. Arthur insistiu em acompanhá-la, um pilar de força silencioso ao seu lado. Ele havia se tornado mais do que um empregador, mais do que um amigo. Ele era seu porto seguro, seu parceiro nesta jornada inesperada. Ao chegarem à cidade, eles descobriram que Daniel vivia em uma casa simples, afastada do centro. A porta foi aberta por um homem que, apesar dos anos e das marcas do tempo, ainda tinha o mesmo sorriso gentil da fotografia. Seus olhos, no entanto, carregavam uma tristeza profunda. Clara, com Gabriel nos braços, se apresentou. Daniel a olhou e um reconhecimento lento e doloroso surgiu em seu rosto. Ele a convidou para entrar, e o silêncio da pequena casa foi preenchido, com a tensão de um encontro há muito adiado. A verdade veio à tona em meio a lágrimas e explicações. Daniel confirmou ser o pai de Gabriel. Ele explicou que havia sido forçado a se afastar da vida de Clara e de sua mãe por uma série de circunstâncias complexas, envolvendo dívidas e ameaças de uma família poderosa para a qual ele havia trabalhado no passado. Ele havia se escondido para protegê-las, mas nunca havia esquecido. Sua partida havia sido um ato de amor e desespero, não de abandono. Clara ouviu a história, o coração apertado. A raiva se misturava à compreensão. Ela tinha um pai para Gabriel, um homem que, apesar de seus erros e omissões, parecia ter um bom coração. A revelação trouxe uma nova camada de complexidade à sua vida, mas também uma sensação de completude. Aquele encontro não era o fim de uma história, mas o início de um novo capítulo, um capítulo onde as raízes de Gabriel se estendiam para além do que ela imaginava. E ela, antes sozinha, descobria que não era sombra de ninguém. Era raiz, era laço. Era mãe de um amor que não pedia licença para nascer de novo, toda vez que o inesperado resolvia bater na porta. A confissão de Daniel pairou no ar da pequena sala, densa com anos de silêncio e arrependimento. Clara o ouviu, o coração, dividido entre a raiva por sua ausência e a compreensão das circunstâncias que o haviam forçado a se esconder. Ele não era o monstro que ela temia, nem o pai ausente por escolha. Era um homem quebrado por um passado sombrio que havia feito uma escolha desesperada para proteger aqueles que amava. Daniel olhou para Gabriel nos braços de Clara, seus olhos marejados. A semelhança era inegável, um espelho de si mesmo na infância. Ele estendeu a mão hesitante, tocando a pequena mão do bebê. Ele é lindo, Clara. Eu sinto muito. Por tudo. Clara sentiu uma pontada de compaixão. Aquele homem, seu pai biológico e o pai de seu filho, não era uma ameaça, mas uma vítima de sua própria história. Ela não sabia se conseguiria perdoá-lo completamente, mas sabia que Gabriel merecia conhecer suas raízes. Arthur, que havia permanecido em silêncio, observando a cena com sua habitual discrição, finalmente interveio. Daniel, a verdade é sempre o melhor caminho. O que faremos a partir de agora? Daniel olhou para Arthur, depois para Clara e Gabriel. Eu não sei. Eu não tenho nada a oferecer a ele. Minha vida aqui é simples, e eu não quero trazer problemas para vocês. Ele sabia que a mansão e a vida que Clara havia construído eram muito diferentes da sua.
A viagem de volta para a mansão foi silenciosa, mas um silêncio diferente. Não era mais de tensão, mas de reflexão. Clara sentia uma nova camada de sua história se revelando, e com ela, uma complexidade que ela precisaria digerir. Ela tinha um pai para Gabriel, um homem que a amava à sua maneira, mas seu lar, sua família, estava na mansão, com Arthur e Léo. Nos dias que se seguiram, Clara e Arthur conversaram longamente sobre Daniel. Eles decidiram que Daniel teria o direito de conhecer Gabriel, mas que a integração seria gradual e cuidadosa. Daniel, por sua vez, respeitou a nova vida de Clara. Ele fez visitas esporádicas à mansão, sempre com um misto de timidez e admiração pela família que Clara havia construído. Ele trazia pequenos presentes para Gabriel, contava histórias de sua juventude para Léo e observava Arthur com um respeito silencioso. A presença de Daniel, embora discreta, trouxe uma nova perspectiva para Clara. Ela percebeu que a família não era definida apenas por laços de sangue, mas pelas escolhas, pelo amor e pelo apoio mútuo. Arthur, que não tinha laços biológicos com Gabriel, era o pai que estava presente, que a havia apoiado em cada passo da jornada. Léo, que havia abraçado Gabriel como seu irmão, era a prova viva de que o amor transcende qualquer definição. A mansão, antes um lugar de sombras, havia se transformado em um refúgio de luz e vida. As risadas de Léo e Gabriel ecoavam pelos corredores, o cheiro de comida caseira vinha da cozinha, e a presença de Clara havia infundido uma nova alma àquele lugar. Arthur, antes um homem recluso, agora participava ativamente da vida familiar. Ele ajudava Léo com os deveres, lia histórias para Gabriel antes de dormir e, nas noites tranquilas, sentava-se com Clara na varanda, observando as estrelas. A relação entre Clara e Arthur havia evoluído de forma orgânica e profunda. A gratidão inicial transformou-se em respeito, depois em carinho e, finalmente, em um amor silencioso, mas inegável. Não havia grandes declarações, mas pequenos gestos, o olhar de Arthur que a seguia pela casa, a mão dele que, por vezes, repousava sobre a dela, o conforto que encontravam na presença um do outro. Uma noite, enquanto os meninos dormiam, Clara e Arthur estavam na biblioteca, o fogo crepitando na lareira. Clara estava lendo um livro, e Arthur, ao seu lado, trabalhava em alguns papéis. Ele levantou os olhos, observando-a por um longo momento. Clara, ele disse, a voz baixa, quebrando o silêncio, eu não sei o que teria feito sem você. Você trouxe vida de volta a esta casa, e a mim. Clara fechou o livro e o olhou. Seus olhos se encontraram, e naquele olhar ela viu não apenas gratidão, mas uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Você me deu um lar, Arthur, e uma família. Eu não estava procurando por isso, mas encontrei. Ele se inclinou, e pela primeira vez, seus lábios se encontraram em um beijo terno, hesitante, mas cheio de significado. Não era um beijo de paixão avassaladora, mas de reconhecimento, de uma conexão que havia sido forjada na adversidade e fortalecida pelo amor. Era o beijo de duas almas que haviam encontrado seu porto seguro um no outro, em meio às tempestades da vida. Aquele beijo selou não apenas um romance, mas a promessa de um futuro. A mansão, que um dia fora um símbolo de perdas e segredos, era agora o coração de uma família que havia sido construída não pela lógica ou pelo destino, mas pela coragem, pela resiliência e, acima de tudo, pelo amor. Clara, a estranha que havia chegado com nada além de esperança, havia se tornado a raiz mais forte daquele lar, a guardiã de um amor que não pedia licença para florescer, e a prova de que, às vezes, a felicidade mais verdadeira é encontrada nos lugares mais inesperados, com as pessoas mais improváveis. O beijo de Arthur e Clara não foi um trovão, mas um sussurro, um reconhecimento mútuo de que algo novo e precioso havia florescido entre eles. No dia seguinte, uma leve timidez pairava no ar, um silêncio carregado de significados não ditos. Mas não era um silêncio desconfortável, era o silêncio de duas pessoas que, depois de tantas batalhas, finalmente se permitiam sentir. Arthur, com sua habitual contenção, não fez grandes declarações. Em vez disso,
Seus gestos se tornaram mais eloquentes. Um toque mais demorado na mão de Clara, um olhar que transmitia uma profundidade que antes estava oculta, a forma como ele se certificava de que ela estava bem, de que tinha tudo o que precisava. Clara, que havia passado a vida lutando para sobreviver, encontrava uma paz inédita naquela nova dinâmica. A mansão, antes um lugar de refúgio e depois de luta, era agora um lar, não apenas físico, mas emocional. Ela se pegava sorrindo sem motivo aparente, sentindo o calor da mão de Arthur na sua enquanto caminhavam pelo jardim, ou o modo como ele a observava enquanto ela lia para os meninos. Léo, com sua percepção infantil aguçada, notou a mudança. Ele via Arthur e Clara mais próximos, mais risonhos. Para ele, era uma extensão natural do amor que já sentia por ambos. "Mamãe, o papai Arthur vai morar sempre com a gente?" Ele perguntou a Clara uma tarde, enquanto ela o ajudava a montar um quebra-cabeça. Clara sorriu, o coração apertado. De carinho. "Sim, meu amor. Ele vai." A simplicidade da pergunta de Léo e a naturalidade da resposta de Clara selaram, de forma mais poderosa que qualquer cerimônia, o novo arranjo familiar. Gabriel, crescendo em meio a tanto amor, era um bebê, alegre e risonho, os olhos curiosos explorando o mundo ao seu redor. Ele tinha o sorriso de Clara e os olhos de Daniel, mas o carinho e a segurança que Arthur lhe oferecia eram a base de seu pequeno mundo. Daniel continuou suas visitas, sempre com a mesma discrição e um respeito quase reverente pela nova vida que Clara havia construído. Ele passava horas com Gabriel, contando histórias em voz baixa, seus olhos brilhando com uma melancólica alegria. Ele e Arthur, embora de mundos diferentes, desenvolveram uma espécie de entendimento silencioso. Arthur reconhecia a dor e o arrependimento de Daniel. E Daniel respeitava a força e a integridade de Arthur, o homem que havia dado um lar e um futuro à sua filha e ao seu neto. Em uma dessas visitas, Daniel presenteou Gabriel com um pequeno medalhão, gravado com as iniciais DM. Suas próprias iniciais e as de Gabriel. "Para que ele nunca se esqueça de onde veio", disse Daniel a Clara, os olhos fixos no medalhão. "Mas que saiba que seu lar é aqui." A mansão se encheu de vida. A velha cozinha, antes pouco usada, agora exalava o cheiro de pão fresco e de guisados caseiros que Clara preparava. O jardim, antes sombrio, era um convite constante para brincadeiras e piqueniques. Arthur, que outrora se afogava em papéis e números, descobriu o prazer de passar as tardes no gramado, observando os meninos correrem ou ajudando Clara a plantar novas flores. Ele até mesmo se arriscava a contar histórias para dormir, suas vozes graves e profundas, acalmando os pequenos antes de caírem no sono. A vida não era perfeita, claro. Havia os desafios diários da paternidade, as pequenas discussões sobre trivialidades, a complexidade de gerir uma casa tão grande. Mas cada desafio era enfrentado juntos, como uma equipe, Clara com sua resiliência e otimismo, e Arthur com sua lógica e sua recém-descoberta capacidade de amar abertamente. Uma tarde ensolarada, enquanto Clara e Arthur observavam Léo e Gabriel brincarem no jardim, um silêncio confortável se instalou entre eles. Arthur estendeu a mão e segurou a de Clara, seus dedos se entrelaçando. "Este lugar", ele começou a voz suave, "era apenas uma casa, um fardo. Agora é um lar. Por sua causa, Clara." Clara apertou a mão dele. "Não, foi só por minha causa, Arthur. Foi por nós, por eles, por tudo o que construímos juntos." Ela olhou para os meninos, depois para o céu azul, sentindo uma gratidão imensa. A vida havia lhe tirado tanto, mas também havia lhe dado o mais precioso dos presentes. Uma família, um amor que não pedia licença para existir, e a certeza de que, não importa o que viesse, eles estariam juntos. A mansão, com suas histórias e segredos, havia se tornado o palco de um novo começo, um testemunho silencioso de que a raiz mais forte é aquela que se aprofunda no amor e na esperança, criando laços que nem o tempo nem as adversidades podem quebrar. Os meses se transformaram em anos, tecendo uma tapeçaria rica de momentos na mansão,
O som de risadas infantis tornou-se a melodia constante da casa. Léo e Gabriel, agora um menino de 8 anos e um pequeno de 3, eram inseparáveis. O jardim era o palco de suas aventuras diárias, transformando-se em selvas imaginárias e reinos encantados. Arthur, o empresário outrora recluso, havia se tornado um pai e parceiro dedicado, sua presença uma âncora de estabilidade e amor. A rotina da mansão era um fluxo suave de vida. Manhãs agitadas com o café da manhã, tardes no jardim ou na biblioteca, noites de histórias e canções de ninar. Clara, com sua energia inesgotável e seu coração generoso, era o sol que iluminava cada canto da casa. Ela não era mais a jovem assustada e sobrecarregada que havia chegado ali. Era uma mulher forte, realizada, com um brilho nos olhos que refletia a felicidade que havia encontrado. Arthur observava Clara com uma admiração silenciosa. Ela havia transformado não apenas a mansão, mas a ele próprio. A rigidez de seus ombros havia desaparecido, substituída por uma postura mais relaxada. Seus sorrisos eram mais frequentes. Seus olhos, antes frios e distantes, agora irradiavam calor. Ele se pegava pensando em como sua vida havia sido vazia antes dela. Uma existência preenchida por obrigações e solidão. Agora cada dia era uma dádiva, repleta de amor e propósito. Uma tarde, enquanto os meninos brincavam no jardim e o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, Clara e Arthur estavam sentados no banco de madeira sob a velha árvore. O balanço rangia suavemente ao vento, um lembrete constante da nova vida da mansão. Às vezes, Clara começou, a voz suave, eu olho para tudo isso e parece um sonho. Lembro-me de quando cheguei aqui com tanto medo, com o peso do mundo nas costas. Nunca imaginei que encontraria algo assim. Arthur apertou a mão dela. Eu também não. Eu estava preso em meu próprio passado, em uma casa que era mais um museu de memórias do que um lar. Você trouxe a vida de volta, Clara. Você trouxe a alegria. Ele se virou para ela, seus olhos encontrando os dela. Eu sei que nunca fomos de grandes gestos, mas eu quero que saiba que não há mais ninguém com quem eu queira compartilhar esta vida. Não há mais ninguém que eu ame como amo você. Léo e Gabriel. Clara sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. As palavras de Arthur, ditas com sua habitual sinceridade e sem floreios, tocaram-na profundamente. Eu te amo, Arthur. Ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Eu amo a família que construímos. Ele sorriu, um sorriso raro e genuíno que a fazia sentir-se a mulher mais sortuda do mundo. Então, vamos continuar construindo, não é? Esta casa tem muitas histórias para contar, e muitas mais para criar. A presença de Daniel, embora ainda um pouco distante, tornou-se parte da tapeçaria familiar. Ele visitava a mansão algumas vezes ao ano, sempre com a permissão e o incentivo de Clara e Arthur. Ele via Gabriel crescer, um menino feliz e amado, e isso trazia uma paz a seu coração atormentado. Ele sabia que havia perdido muito, mas também sabia que seu filho estava em boas mãos, rodeado por um amor que ele, em sua juventude, não pôde oferecer. A mansão, que um dia foi um símbolo, dívidas e segredos sombrios, era agora um farol de esperança e felicidade. Suas paredes testemunharam a superação, o perdão e o florescer de um amor inesperado. Clara, a mulher que não era sombra de ninguém, havia encontrado seu lugar no mundo, não como uma estranha ou uma intrusa, mas como a raiz mais forte daquele lar. Ela havia provado que a verdadeira riqueza não está em bens materiais, mas nos laços que se formam, nas risadas compartilhadas e no amor que, como as raízes de uma árvore antiga, se aprofunda e se fortalece com o tempo, garantindo que a vida, mesmo após as maiores tempestades, sempre encontre uma maneira de florescer novamente. O futuro antes incerto agora se estendia diante deles como um caminho iluminado, pavimentado com promessas e a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. Os anos continuaram a passar, e a mansão, antes um cenário de dramas e reviravoltas, tornou-se um refúgio de normalidade e alegria. A vida da família fluía com uma harmonia que parecia quase mágica,
considerando os inícios tumultuados. Léo, agora um adolescente perspicaz e protetor, assumia o papel de irmão mais velho com orgulho, orientando Gabriel, que se tornara um garoto cheio de energia e curiosidade, sempre com um sorriso no rosto. Arthur e Clara juntos formavam o alicerce inabalável da família. A paixão inicial havia se transformado em um amor maduro e profundo, tecido com a paciência, o respeito e a compreensão mútua. Eles se conheciam nos menores gestos, nos olhares silenciosos, nas palavras não ditas. Arthur, que havia encontrado em Clara a verdadeira felicidade, dedicava-se à família com uma intensidade que surpreendia até a si mesmo. Ele participava das reuniões escolares, ensinava os meninos a jogar xadrez no escritório e, nas noites de verão, montava um telescópio no jardim para observar as estrelas com eles. Clara, por sua vez, florescia. Sua resiliência, forjada em tantas adversidades, agora se manifestava em uma força serena. Ela era a alma da casa, a organizadora das festas de aniversário, a confidente dos meninos, a parceira de Arthur em todas as decisões. A sombra do passado, que um dia a havia perseguido, havia se dissipado completamente, substituída por a luz própria, inconfundível. A mansão, com seus amplos salões e jardins, era um eco constante de vida. As paredes, antes testemunhas de segredos e tristezas, agora ressoavam com risadas, música e o burburinho animado das conversas familiares. O jardim, cuidado com carinho por Clara e Arthur, era um paraíso verde, onde os meninos corriam livremente e onde muitas vezes a família se reunia para piqueniques improvisados sob o sol. Daniel, o pai biológico de Gabriel, continuou a ser uma presença discreta, mas constante. Suas visitas se tornaram mais regulares e ele era recebido com carinho por todos. Ele nunca tentou se intrometer na vida que Clara e Arthur haviam construído, mas encontrava alegria em observar Gabriel crescer, em compartilhar pequenas histórias com ele e em sentir-se, de alguma forma, parte daquela família que o havia aceitado. Ele e Arthur desenvolveram uma amizade baseada no respeito, um reconhecimento mútuo da importância de cada um na vida de Gabriel. Um dia, enquanto a família jantava na grande sala de jantar, um momento de silêncio se instalou. Gabriel, com os olhos brilhantes, olhou para Arthur. "Pai, você e a mamãe vão ter mais um bebê?" A pergunta pegou Arthur e Clara de surpresa. Eles se entreolharam, um sorriso suave surgindo nos lábios de Clara. Arthur, com um brilho nos olhos, olhou para seus filhos. "Bem, Gabriel, essa é uma ótima pergunta." Ele olhou para Clara, que acenou levemente com a cabeça, um convite silencioso para que ele continuasse. "A verdade é que..." Arthur começou, sua voz carregada de emoção. "A mamãe e eu estamos muito felizes com vocês dois. Vocês são a nossa maior alegria." Ele fez uma pausa, e Clara pegou sua mão por baixo da mesa. "Mas sim, estamos pensando em talvez aumentar a família." Léo, que até então estava concentrado em seu prato, levantou a cabeça, os olhos arregalados. "Sério, um irmãozinho ou uma irmãzinha?" Clara sorriu, sentindo o calor do amor que preenchia a sala. "É uma possibilidade, meus amores. Mas, por enquanto, o mais importante é que somos uma família, e uma família muito feliz." A notícia, ainda que apenas uma possibilidade, trouxe uma nova onda de excitação para a mansão. Os meninos começaram a especular sobre nomes e brinquedos, e Arthur e Clara se pegaram sonhando com a ideia de um novo membro na família. A mansão, que havia testemunhado o fim de uma era e o início de outra, parecia pronta para um novo capítulo, um novo ciclo de vida. Clara olhou para Arthur, seu coração transbordando de gratidão. A vida, com suas reviravoltas imprevisíveis, havia a levado a um lugar que ela nunca imaginou. Ela havia encontrado não apenas um lar, mas um amor que a enraizava, uma família que a completava. A mansão, com suas memórias e seu futuro, era o testemunho silencioso de que, mesmo nas ruínas do passado, o amor pode florescer, construir pontes e criar uma nova história, mais forte e mais bela do que qualquer coisa que se pudesse sonhar. A raiz mais forte
Era o amor que os unia. E essa raiz continuaria a crescer, profunda e inabalável, sustentando a vida que eles haviam construído juntos. A possibilidade de um novo membro na família pairou sobre a mansão como uma brisa suave e promissora. Não demorou muito para que a possibilidade se tornasse uma certeza. Clara e Arthur, com a mesma discrição e profundidade que marcavam seu relacionamento, confirmaram a notícia aos meninos algumas semanas depois. A alegria de Léo e Gabriel foi contagiante. Léo, com sua maturidade crescente, já planejava como ajudaria com o bebê, enquanto Gabriel, com a inocidade dos seus poucos anos, falava em compartilhar seus brinquedos e ensinar o novo irmão ou irmã a brincar no jardim. Gravidez de Clara foi um período de serenidade e antecipação. A mansão, que já pulsava com vida, parecia vibrar ainda mais intensamente. Arthur estava mais atencioso do que nunca, garantindo que Clara tivesse todo o conforto e apoio. Ele a acompanhava em todas as consultas médicas, lia livros sobre paternidade e, nas noites tranquilas, sentava-se ao lado dela, a mão repousando gentilmente sobre sua barriga crescente, sentindo os primeiros movimentos do bebê. Os meninos participavam ativamente da espera. Léo ajudava a montar o berço e a organizar as roupinhas, enquanto Gabriel conversava com a barriga da mãe, contando-lhe sobre seus dias e as aventuras que a esperavam no mundo exterior. A presença de Daniel, embora ainda esporádica, tornou-se mais frequente durante esse período. Ele trazia pequenos presentes para o futuro bebê e observava a família com um brilho nos olhos, uma mistura de arrependimento pelo que perdera e gratidão pelo que via. Ele sabia que, de alguma forma, estava testemunhando a redenção de sua própria linhagem. A mansão se preparava para a chegada. O quarto que um dia fora de hóspedes foi transformado em um berçário acolhedor, pintado em tons suaves e decorado com carinho. A velha casa, com suas paredes centenárias, parecia respirar uma nova vida, cada cômodo impregnado de amor e expectativa. Finalmente, em uma manhã de primavera, a mansão foi preenchida com o choro de um recém-nascido. Clara deu à luz uma menina saudável, a quem chamaram de Aurora. O nome, que significa amanhecer, era um reflexo perfeito do novo capítulo que se abria para a família. A chegada de Aurora trouxe uma doçura ainda maior para o lar. Léo e Gabriel eram irmãos mais velhos, orgulhosos e protetores, disputando quem teria o privilégio de segurar a bebê ou de fazê-la sorrir. Arthur, que já era um pai amoroso, redescobriu a magia dos primeiros dias de um bebê, os pequenos dedos que se agarravam aos seus, o cheiro de leite e a fragilidade que inspirava um amor imenso. Clara, observando sua família, sentia uma plenitude que nunca imaginou ser possível. Ela tinha Arthur ao seu lado, um parceiro inabalável, e 3 filhos que eram a luz de sua vida. A mansão, antes um lugar de sombras e segredos, era agora um santuário de amor, risadas e vida. Em uma noite clara, com Aurora adormecida em seus braços, Clara sentou-se na varanda com Arthur. As estrelas brilhavam intensamente no céu escuro, e o silêncio era quebrado apenas pelo canto dos grilos. "Quem diria, Arthur?" Clara sussurrou, a voz carregada de emoção. "Eu cheguei aqui, sem nada, fugindo de um passado que parecia me condenar. E você estava preso em um mundo de deveres e perdas, e agora olhe para nós." Arthur a abraçou, beijando o topo de sua cabeça. "Nós encontramos o caminho, Clara. Juntos, esta casa nos uniu, nos curou. Ela nos deu uma segunda chance." Ele olhou para a mansão iluminada, para as janelas que revelavam a vida que pulsava lá dentro. A raiz mais forte, ele disse, repetindo as palavras que ela havia proferido há tanto tempo. "Não é a que está mais visível, mas a que se aprofunda, que sustenta tudo. E a nossa raiz, Clara, é o amor que construímos aqui." A mansão, que havia sido o palco de tantos inícios e fins, de perdas e reencontros, era agora a personificação de um amor que havia superado todas as adversidades. Clara, a mulher que havia se recusado a ser uma sombra, havia se tornado a própria luz, a força vital de uma família que,
contra todas as probabilidades, havia encontrado sua felicidade e seu lar. O futuro se estendia diante deles, não como um caminho incerto, mas como uma promessa contínua de dias repletos de amor, risadas e a certeza de que, com a raiz mais forte fincada no coração, eles poderiam florescer para sempre. Os anos se desdobraram em uma sequência de dias ensolarados e noites aconchegantes na mansão. Aurora cresceu, transformando-se de um bebê risonho em uma menina curiosa e cheia de vida, com os olhos brilhantes de Clara e a determinação silenciosa de Arthur. Ela era a cereja no topo do bolo, a melodia mais recente na sinfonia de risadas que preenchia os corredores da casa. Léo, agora um jovem de 15 anos, era a personificação da responsabilidade e do carinho. Sua paixão pela leitura se aprofundava e ele passava horas na biblioteca, mas sempre encontrava tempo para brincar com Gabriel e Aurora. Ele se tornara o confidente de Arthur em assuntos de negócios, mostrando um interesse e uma perspicácia que orgulhavam o pai. Gabriel, com 10 anos, era um turbilhão de energia, um explorador incansável do jardim e um contador de histórias nato, sempre com uma nova aventura para compartilhar. A mansão, com sua história rica e suas paredes centenárias, era mais do que uma casa. Era um organismo vivo respirando com a vida da família. As estações passavam, e com elas novas memórias eram criadas. Natais mágicos com a lareira acesa, verões passados na piscina e no jardim, outonos de folhas secas e brincadeiras ao ar livre, e primaveras com o florescer de novas flores e a promessa de novos começos. Clara e Arthur haviam construído uma parceria inabalável. Suas vidas se entrelaçaram de forma tão completa que era difícil imaginar um sem o outro. Arthur, antes um homem de poucas palavras e muitas barreiras, agora se expressava com uma liberdade e um carinho que Clara jamais esperaria. Ele a apoiava em seus pequenos projetos no jardim, ouvia suas preocupações com os filhos e, nas raras noites em que estavam a sós, simplesmente desfrutavam da companhia um do outro em um silêncio que falava volumes. Clara, por sua vez, continuava a ser a força vital da casa. Sua capacidade de amar e nutrir parecia ilimitada. Ela organizava a vida familiar com uma graça invejável, sempre encontrando tempo para cada um, para cada necessidade. A mulher que havia chegado àquela mansão fugindo de uma vida de dor, agora era a matriarca de uma família que havia construído com suas próprias mãos, com seu próprio coração. Daniel, o pai biológico de Gabriel, continuava a fazer suas visitas. Sua presença era um lembrete sutil do passado, mas um que não carregava mais a dor de antes. Ele via em Gabriel um reflexo de si mesmo, mas também a prova de que o amor e a oportunidade podem reescrever destinos. Ele e Arthur compartilhavam um respeito mútuo, um entendimento tácito de seus papéis na vida das crianças. Daniel trazia pequenos presentes e contava histórias de sua juventude, e os meninos o ouviam com curiosidade, aceitando-o como parte de sua complexa, mas feliz, família. Em uma tarde de domingo, a família estava reunida no jardim. Aurora corria atrás de uma borboleta. Gabriel tentava construir uma fortaleza com galhos e folhas, e Léo lia um livro sob a sombra de uma árvore. Arthur e Clara estavam sentados em um banco de pedra, observando a cena. "Lembra-se, Clara?" "Arthur", disse a voz suave. "Da primeira vez que você viu este jardim, estava um pouco abandonado, não é?" Clara sorriu, lembrando-se do dia em que chegou. "Sim, e eu estava tão perdida quanto ele. Mas você me deu uma chance, Arthur, e me deu um lar." Ele apertou a mão dela. "Você fez mais do que apenas um lar, Clara. Você criou uma vida que eu nunca soube que desejava, mas que agora não consigo imaginar sem." Clara olhou para seus filhos, para Arthur, para a mansão que era o coração de tudo. As raízes daquela família haviam se aprofundado, entrelaçando-se com as fundações da casa, tornando-se uma só. Não era apenas uma casa de pedra e madeira, mas um santuário de amor, perdão e recomeços. Ela havia encontrado sua raiz mais forte, não em um passado que a definia, mas em um presente que a abraçava e em um futuro que prometia continuar a florescer. Em cada risada, em cada abraço, em cada novo amanhecer
que a mansão testemunhava. A história da mansão e da família que a habitava era a prova de que, mesmo das cinzas, a vida pode se erguer mais bela e resiliente do que nunca. Os anos continuaram a tecer sua tapeçaria, e a mansão testemunhou a transição da infância para a adolescência e, para Léo, o limiar da vida adulta. Ele, agora com 18 anos, estava prestes a iniciar a faculdade, um misto de excitação e uma ponta de melancolia por deixar o ninho. Gabriel, aos 13, era um adolescente vibrante, com a energia de um potro e uma paixão crescente por esportes, enquanto Aurora, com seus 8 anos, era a caçula espirituosa, cheia de perguntas e com um talento inato para desenhar. A mansão se adaptou às novas fases. Os quartos dos meninos, antes cheios de brinquedos, agora exibiam pôsteres e livros didáticos. A biblioteca, um refúgio para Léo, era também um campo de batalha ocasional para as discussões bem-humoradas de Gabriel e Aurora. A cozinha continuava a ser o coração da casa, onde Clara preparava refeições que alimentavam não só o corpo, mas também a alma da família, e onde Arthur, surpreendentemente, havia se tornado um entusiasta da culinária de fim de semana, com resultados variados, mas sempre divertidos. Arthur e Clara no meio de tudo. Isso eram a rocha, a bússola que guiava a família. Seu amor, amadurecido com o tempo e as experiências compartilhadas, era uma força tranquila e inabalável. Eles enfrentavam os desafios da paternidade na adolescência com paciência e humor, celebrando as vitórias e oferecendo apoio nas derrotas. As noites, depois que os filhos estavam recolhidos, eram momentos preciosos de conversa e cumplicidade, onde reviviam o dia, planejavam o futuro e simplesmente desfrutavam da presença um do outro. Clara, com a sabedoria que a vida lhe havia ensinado, guiava seus filhos com um amor que era ao mesmo tempo firme e gentil. Ela os incentivava a perseguir seus sonhos, a questionar o mundo e a sempre serem fiéis a si mesmos. Arthur, por sua vez, oferecia a eles a estrutura e a segurança, ensinando-lhes o valor do trabalho duro, da integridade e da importância de se manterem conectados à família. Daniel, o pai biológico de Gabriel, continuou a ser uma figura presente, embora mais distante. Ele visitava a mansão em ocasiões especiais, como aniversários e feriados. Sua relação com Gabriel havia evoluído para um afeto respeitoso, onde Daniel era um avô carinhoso e um observador silencioso da vida que ele, de certa forma, havia ajudado a criar, mas que Clara e Arthur haviam nutrido e transformado. Ele via o sucesso de Léo, a alegria de Gabriel e a vivacidade de Aurora, e em seus olhos havia uma paz que não existia em seus dias de juventude. A proximidade da partida de Léo para a faculdade trouxe uma atmosfera agridoce para a mansão. Uma noite, durante o jantar, Arthur levantou um brinde. As novas jornadas aos novos começos. Que você, Léo, encontre seu caminho com a mesma coragem e determinação que sempre demonstrou. Léo sorriu, seus olhos encontrando os de Clara, e Arthur, depois os de Gabriel e Aurora. Eu sempre terei esta casa para voltar. E vocês? Esta é a minha raiz. Clara sentiu um nó na garganta, mas sorriu. Sempre, meu amor, esta casa, esta família é a sua âncora. Onde quer que você vá, ela estará aqui. A mansão, com suas paredes que haviam absorvido tantas histórias, era mais do que uma estrutura. Era um testemunho vivo da capacidade humana de se reerguer, de perdoar, de amar e de construir um futuro a partir das ruínas do passado. Ela era a raiz mais forte que Clara havia imaginado. Não uma que prendia, mas uma que nutria, que dava. Suporte que permitia que cada membro daquela família florescesse em sua própria individualidade, sabendo que sempre teria um lugar para onde voltar, um lar construído sobre a base inabalável do amor. O dia da partida de Léo chegou, trazendo consigo uma mistura agridoce de orgulho e saudade. A mansão, que havia sido seu mundo por toda a vida, parecia vibrar com uma quietude diferente. Malas foram carregadas para o carro, abraços foram trocados e lágrimas, algumas contidas, outras nem tanto, escorreram. Clara o abraçou demoradamente, sussurrando palavras de amor e encorajamento.
Arthur apertou sua mão com firmeza, um olhar de aprovação e carinho em seus olhos. Gabriel, agora um adolescente alto, deu um soco amigável no ombro do irmão, prometendo visitas e videochamadas. Aurora, a caçula, agarrou-se à perna de Léo, seus olhos marejados, relutante em deixá-lo ir. "Não se esqueça de nós, Léo", ela disse, a voz embargada. Léo se ajoelhou para abraçá-la. "Nunca, pequena. Vocês são a minha casa. Não importa onde eu esteja." Com um último aceno, o carro partiu, levando consigo o filho mais velho e uma parte do coração da mansão. O silêncio que se seguiu à sua partida foi palpável. A casa, acostumada ao burburinho constante dos 3 filhos, parecia respirar de forma diferente. Nos primeiros dias, a ausência de Léo era sentida em cada canto. A cadeira vazia na mesa do café da manhã. O silêncio na biblioteca que antes era preenchida por sua presença. A falta de suas discussões intelectuais com Arthur. Clara e Arthur se apoiaram mutuamente, encontrando conforto na companhia um do outro. Eles sabiam que essa era uma etapa natural da vida, mas isso não diminuía a pontada de saudade. Gabriel e Aurora também sentiram a falta do irmão. Gabriel, que antes se irritava com as provocações de Léo, agora sentia falta de sua presença protetora e de seus conselhos. Aurora, que idolatrava o irmão mais velho, passava mais tempo desenhando, talvez imaginando as novas aventuras de Léo. No entanto, a vida na mansão não parou. A ausência de Léo abriu espaço para novas dinâmicas. Gabriel e Aurora, agora os únicos filhos em casa, passaram a compartilhar mais momentos, fortalecendo seu próprio laço. Eles exploravam o jardim com mais afinco, criavam jogos e compartilhavam segredos, preenchendo o vazio deixado por Léo com sua própria energia e risadas. Clara e Arthur, com mais tempo para si, redescobriram pequenos prazeres. Passeios longos pelo jardim, noites de filmes na sala de estar, jantares mais íntimos. A partida de Léo, embora dolorosa, reforçou a solidez de seu relacionamento, provando que a raiz mais forte que os unia não dependia apenas da presença dos filhos, mas da profunda conexão entre eles. As videochamadas com Léo se tornaram um ritual semanal, trazendo a voz e o rosto do filho de volta para dentro das paredes da mansão. Ele contava sobre suas aulas, seus novos amigos, as descobertas da vida universitária, e em cada conversa, a pergunta inevitável: "Como está tudo aí? A casa? O Gabriel? A Aurora? Vocês?" Clara sempre sorria. "Tudo em ordem, meu amor. A casa sente sua falta, mas está cheia de vida, e nós estamos bem, esperando por você." A mansão, com seus amplos cômodos e sua aura de história, continuava a ser o epicentro da vida da família. Ela era o porto seguro para onde Léo sabia que sempre poderia retornar, o lugar onde Gabriel e Aurora estavam crescendo, e o santuário onde Arthur e Clara continuavam a construir seu legado de amor e resiliência. A vida, em sua constante mudança, apenas reafirmava a verdade que Clara havia descoberto anos atrás. A verdadeira força não estava na imutabilidade, mas na capacidade de se adaptar, de crescer e de manter as raízes firmes, não importa o quão longe os galhos pudessem se estender. A ausência de Léo, embora sentida, gradualmente deu lugar a novos ritmos na mansão. O espaço que antes ele ocupava foi preenchido pela energia crescente de Gabriel e pela criatividade efervescente de Aurora. A casa, como um organismo vivo, adaptava-se, e seus cômodos ganhavam novas funções e significados. Gabriel, aos 13 anos, mergulhou de cabeça no mundo do futebol. Seus dias eram agora marcados por treinos intensos no campo da escola e jogos emocionantes nos fins de semana. A mansão, que antes ressoava com o som de seus videogames, agora ecoava com o barulho de uma bola quicando na grama do jardim, enquanto ele praticava chutes e dribles, sonhando com grandes jogadas. Arthur, que sempre apreciou esportes, encontrou um novo elo com o filho, tornando-se seu maior incentivador e, por vezes, seu treinador particular. As conversas no jantar se voltaram para táticas de jogo e o desempenho dos times, e Clara observava a conexão entre pai e filho com um sorriso satisfeito. Aurora, por sua vez,
transformou o pequeno estúdio de arte improvisado em um canto vibrante da casa. Seus desenhos, antes rabiscos infantis, evoluíam para paisagens coloridas e retratos expressivos. Ela pedia a Clara e Arthur para posarem para ela, e até Gabriel, a contragosto, se via sentado por alguns minutos enquanto sua irmã o esboçava. As paredes do corredor que levava ao estúdio foram gradualmente adornadas com suas obras, criando uma galeria particular que contava a história de seu crescimento artístico. A mansão, com sua arquitetura clássica, ganhava um toque moderno e pessoal através dos olhos e das mãos da caçula. Clara e Arthur observavam seus filhos desabrochar, cada um em sua individualidade. As preocupações com a partida de Léo haviam sido substituídas pela alegria de ver Gabriel encontrar sua paixão e Aurora desenvolver seu talento. Eles se viam navegando por uma nova fase da paternidade, lidando com os desafios da pré-adolescência, as primeiras paixonites, as pequenas rebeldias e as grandes descobertas. As conversas noturnas de Clara e Arthur se aprofundavam, refletindo sobre como manter o equilíbrio entre dar liberdade e oferecer orientação. Em uma tarde ensolarada, enquanto Clara podava as rosas no jardim e Arthur lia no gazebo, Gabriel e Aurora apareceram ofegantes de tanto correr. "Mãe, pai", Gabriel exclamou, "a gente teve uma ideia. E se a gente fizesse um mural gigante no muro dos fundos? A Aurora pode desenhar e eu ajudo a pintar." Aurora, com os olhos brilhantes, assentiu vigorosamente. "Sim, seria lindo, com flores e pássaros e talvez até um dragão." Clara e Arthur se entreolharam, um sorriso se formando em seus lábios. A ideia, embora grandiosa, era um reflexo perfeito da vitalidade que seus filhos traziam para a casa. "Um dragão?" Arthur brincou. "Acho que podemos conversar sobre isso." Aquele projeto, que se estenderia por semanas, tornou-se um novo foco para a família. A mansão, com suas paredes antigas, continuava a ser o palco de novas histórias, de novas risadas e de novas formas de amor. A raiz mais forte, que Clara e Arthur haviam plantado e nutrido, não era estática. Ela se expandia, se adaptava e se aprofundava a cada nova fase, garantindo que, não importa o que o futuro trouxesse, aquela família e aquele lar permaneceriam, firmes e cheios de vida. O projeto do mural no muro dos fundos da mansão rapidamente se tornou o epicentro da vida familiar. A ideia de Gabriel e Aurora foi abraçada com entusiasmo por Clara e Arthur, que viram ali não apenas uma oportunidade de embelezar o jardim, mas de fortalecer os laços entre os irmãos e com a casa. Nos dias que se seguiram, o jardim se transformou em um ateliê ao ar livre. Aurora, com seus cadernos de esboços e lápis de cor, era a diretora artística. Ela passou horas desenhando e redesenhando o conceito, decidindo por uma paisagem exuberante que mesclava elementos da natureza local com toques de fantasia. Árvores majestosas, riachos sinuosos, pássaros coloridos e, sim, um dragão amigável que parecia guardar a entrada de uma gruta secreta. Gabriel, com sua energia inesgotável, assumiu a parte mais braçal do trabalho. Ele lixou o muro, preparou a superfície e, sob a supervisão atenta de Aurora, começou a aplicar as primeiras demãos de tinta base. Sua paixão pelo futebol se traduzia na disciplina e no esforço físico que dedicava à tarefa, transformando o muro em um campo de jogo onde a arte era a meta. Clara e Arthur se juntaram à empreitada. Clara ajudava a misturar as tintas, a limpar os pincéis e a dar sugestões sobre as cores e texturas. Arthur, surpreendendo a todos com sua destreza, revelou um talento inesperado para pintar os contornos e as áreas maiores, seguindo as instruções precisas de Aurora. As refeições eram levadas para o jardim e as tardes se estendiam em risadas, conversas e o cheiro de tinta fresca. Houve desafios, claro. Uma tarde, uma chuva inesperada ameaçou estragar uma seção recém-pintada, levando a uma corrida frenética para cobrir o mural. Em outro momento, Gabriel acidentalmente derramou tinta azul sobre uma parte verde, exigindo uma sessão de reparo cuidadosa. Mas cada obstáculo era superado com trabalho em equipe e bom humor.
As videochamadas de Léo eram frequentemente interrompidas por atualizações entusiasmadas sobre o progresso do mural. Ele pedia fotos e vídeos, e seus comentários e elogios eram um incentivo a mais para os irmãos. A distância não o impedia de se sentir parte daquele projeto familiar. Finalmente, após semanas de dedicação, o mural estava completo. O muro dos fundos, antes uma superfície monótona, agora era uma explosão de cores e imaginação. O dragão, com seus olhos gentis, parecia saudar quem chegava ao jardim, e a paisagem vibrante convidava à contemplação. Era uma obra de arte, coletiva, um testemunho visível do amor e da união daquela família. Em uma tarde de domingo, com o sol se pondo e iluminando o mural com tons dourados, a família se reuniu para admirá-lo. Aurora sentia um orgulho imenso de sua criação. Gabriel, embora cansado, via o resultado de seu esforço e sentia uma satisfação profunda. "É lindo, meus amores", Clara disse, abraçando os filhos. "Vocês transformaram este muro em algo mágico." Arthur assentiu, os olhos fixos na obra. "É mais do que um desenho, é a história de vocês, pintada na nossa casa." A mansão, com sua nova obra de arte, parecia respirar ainda mais profundamente. Ela não era apenas um lar que abrigava uma família. Era um lar que era constantemente reinventado e preenchido pela criatividade e pelo amor de seus habitantes. A raiz mais forte não era apenas uma metáfora. Era uma realidade visível, pintada em cores vibrantes nas paredes da casa, um lembrete constante de que o amor e a união podiam transformar qualquer espaço em um santuário de vida e beleza. Mural, com seu dragão guardião e sua paisagem vibrante, tornou-se rapidamente o ponto focal do jardim da mansão. Não era apenas uma obra de arte, era um lembrete diário da colaboração, da criatividade e do amor que uniam a família. As manhãs de café no terraço agora tinham a vista colorida do muro, e as tardes de brincadeira de Aurora e Gabriel frequentemente terminavam com eles sentados em frente à pintura, inventando novas histórias para seus personagens fantásticos. A energia criativa que o mural despertou em Aurora não diminuiu. Pelo contrário, parecia ter aberto uma comporta. Ela passou a preencher cadernos e mais cadernos com esboços, experimentando diferentes estilos e técnicas. Clara, percebendo o talento e a paixão da filha, decidiu matriculá-la em aulas de arte mais avançadas na cidade. Aurora mergulhou de cabeça, e a mansão se encheu de novas telas, o cheiro de tinta a óleo e os sons de músicas inspiradoras que Aurora ouvia enquanto pintava. Seus trabalhos começaram a ser notados, e um pequeno café local, conhecido por expor artistas emergentes, convidou-a para uma modesta mostra de seus desenhos. Enquanto Aurora explorava o mundo da arte, Gabriel se aprofundava no do esporte. Seu talento no futebol era inegável, e seu desempenho nos treinos e jogos chamou a atenção do treinador principal. Ele foi selecionado para o time principal da escola, o que significava mais treinos, mais viagens e uma dedicação ainda maior. A mansão se tornou um centro de logística para os horários de Gabriel, com Clara e Arthur se revezando para levá-lo e buscá-lo, e as conversas no jantar frequentemente giravam em torno das próximas partidas e das táticas do time. A disciplina e o foco que Gabriel demonstrava no campo eram um reflexo do crescimento de sua responsabilidade. Léo, em sua universidade, continuava a florescer. Suas notas eram excelentes e ele havia se envolvido em projetos acadêmicos que o desafiavam. As videochamadas se tornaram mais longas e cheias de relatos de suas novas experiências. Ele estava se tornando um jovem adulto impressionante, com ideias próprias e uma visão de mundo cada vez mais ampla. Em um feriado prolongado, ele fez uma visita surpresa à mansão. Sua chegada foi celebrada, com abraços apertados, risadas e a alegria de ter a família completa novamente. Ele passou horas admirando o mural, elogiando o trabalho dos irmãos e dos pais, e se maravilhava com o quanto Gabriel e Aurora haviam crescido e mudado. Naquela noite, com Léo em casa, a mansão pulsava com uma energia familiar e reconfortante. Clara e Arthur observavam seus 3 filhos, um jovem adulto no limiar de sua carreira,
um adolescente apaixonado por esportes e uma menina artista em ascensão. A casa, que um dia fora um refúgio de segredos e perdas, era agora um palco para a vida em constante evolução. Sentados na varanda depois que os filhos foram para a cama, Clara e Arthur desfrutavam do silêncio estrelado. Eles estão crescendo. Tão rápido, Clara suspirou, um misto de alegria e uma ponta de melancolia na voz. Arthur apertou sua mão. É a vida, meu amor, e é lindo de se ver. Cada um encontrando seu próprio caminho, mas sempre com esta casa como ponto de partida. A mansão, com suas paredes que haviam testemunhado gerações, continuava a ser o epicentro de suas vidas. Ela era a raiz mais forte, não apenas por sua estrutura antiga, mas pela capacidade de nutrir e permitir que cada membro da família florescesse, sabendo que, não importa para onde a vida os levasse, o amor e as memórias construídas ali seriam sua âncora eterna. A mansão vivia um período de efervescência, com 2 grandes eventos se aproximando no horizonte da família. Aurora, com apenas 9 anos, estava prestes a ter sua primeira exposição de arte no pequeno café local, e Gabriel, aos 14, enfrentaria a partida mais importante da temporada de futebol, uma semifinal decisiva. A semana que antecedeu a exposição de Aurora foi um turbilhão de preparativos. A menina estava uma mistura de nervosismo e euforia. Ela passava horas escolhendo quais de seus desenhos seriam emoldurados, discutindo com Clara sobre a disposição das peças e imaginando como as pessoas reagiriam. Clara, com sua sensibilidade, ajudava a filha a canalizar a ansiedade em excitação, enquanto Arthur, com sua calma habitual, garantia que todos os detalhes práticos estivessem em ordem. Até Gabriel, entre um treino e outro, dava uma espiada nos quadros, oferecendo comentários divertidos e, surpreendentemente, encorajadores. No dia da exposição, o café estava aconchegante e iluminado. A família chegou em peso. Clara e Arthur, radiantes de orgulho, Gabriel, um pouco desajeitado em suas roupas de sair, mas com um sorriso genuíno, e até Daniel, o pai biológico de Gabriel, que fez questão de comparecer. Léo, da universidade, enviou uma mensagem de texto emocionante para Aurora, desejando-lhe sorte e prometendo ver as fotos. Os desenhos de Aurora, com suas cores vibrantes e sua imaginação sem limites, cativaram os visitantes. As pessoas elogiavam sua técnica e a originalidade de suas ideias. Aurora, inicialmente tímida, logo se soltou, explicando suas obras com paixão e respondendo às perguntas com uma confiança surpreendente. O sucesso da exposição foi modesto em termos comerciais, mas imenso em termos de validação e alegria para a jovem artista. 2 dias depois, a atenção da família se voltou para o campo de futebol. A semifinal era um jogo de alta tensão, e o time de Gabriel estava determinado a vencer. Clara e Arthur, vestidos com as cores da escola, sentaram-se na arquibancada, Clara com os dedos cruzados, e Arthur com a postura tensa de quem acompanha cada lance. Aurora, sentada entre eles, desenhava em seu caderno, mas seus olhos estavam fixos no irmão em campo. Gabriel jogou com uma intensidade impressionante, mostrando toda a sua dedicação e talento. O jogo foi disputado lance a lance, e a decisão veio nos últimos minutos. Com um passe preciso e um chute certeiro, Gabriel marcou o gol da vitória, levando o time à final. O grito da torcida foi ensurdecedor, e a família se abraçou, a euforia tomando conta. Gabriel, ofegante e suado, correu para a arquibancada, recebendo os parabéns de todos. Seus olhos brilhavam com a alegria da conquista. De volta à mansão naquela noite, o ar estava carregado de celebração. O jantar foi animado, com Gabriel revivendo cada lance do jogo, e Aurora descrevendo as reações das pessoas à sua arte. Clara e Arthur, sentados à cabeceira da mesa, observavam seus filhos com um profundo sentimento de gratidão. É incrível ver vocês florescerem assim, Clara disse, a voz embargada de emoção. Cada um com seu próprio brilho. Arthur assentiu, um sorriso satisfeito no rosto. Vocês são a prova de que a vida é feita de paixão e propósito, e nós temos a sorte de testemunhar isso.
A mansão, que havia sido o cenário de tantos recomeços, era agora o lar de uma família que, através de suas conquistas individuais e de seu apoio mútuo, continuava a escrever sua história. A raiz mais forte não era apenas uma metáfora do passado, era a força viva que impulsionava cada um deles para o futuro, enchendo os cômodos da casa com o eco de suas vitórias e a promessa de novos sonhos. A euforia das recentes conquistas, a exposição de Aurora e a vitória de Gabriel no campo permeou a mansão por semanas como um brilho persistente. No entanto, a vida na casa logo retomou seu fluxo, não com menos intensidade, mas com uma nova camada de propósito e dedicação. Aurora, impulsionada pelo sucesso de sua primeira mostra, mergulhou ainda mais fundo em sua paixão pela arte. Seu pequeno estúdio estava sempre em efervescência, com telas novas e o cheiro característico de tintas e solventes. Ela começou a experimentar com esculturas e cerâmica, e a mansão, antes adornada apenas com seus desenhos, passou a exibir pequenas peças de argila e objetos de arte em miniatura. Suas aulas de arte se tornaram mais exigentes, e ela passava horas a fio aprimorando sua técnica, com uma concentração que surpreendia a todos. Clara, ao vê-la tão absorta em seu mundo criativo, sentia uma profunda alegria, sabendo que a filha havia encontrado um caminho para expressar sua alma vibrante. Gabriel, por sua vez, estava mais focado do que nunca em seu futebol. A vitória na semifinal o impulsionou a treinar com uma disciplina quase profissional. Seus músculos estavam mais definidos, sua velocidade aumentou e sua compreensão tática do jogo se aprofundou. Arthur, que o acompanhava de perto, via no filho não apenas um atleta talentoso, mas um jovem que estava aprendendo o valor do esforço contínuo e da resiliência. As conversas sobre o futuro começaram a surgir, com Gabriel sonhando em jogar em níveis mais altos, e Arthur o orientando sobre as possibilidades e os desafios que viriam. O jardim da mansão, com o mural colorido ao fundo, era frequentemente palco de seus treinos improvisados, com Gabriel correndo e chutando a bola, enquanto Arthur o observava com um olhar orgulhoso. Com a chegada do verão, a mansão se preparava para um reencontro muito esperado. Léo estava voltando para casa para suas férias universitárias. A expectativa pairava no ar, e o quarto de Léo foi arrumado com carinho, como se a casa mesma estivesse ansiosa por sua volta. Quando o carro de Léo finalmente parou na entrada da mansão. A recepção foi efusiva. Abraços apertados, risadas e a alegria de ter a família completa novamente preencheram o ar. Léo, agora mais alto, com um ar mais maduro e um brilho de conhecimento nos olhos, abraçou os pais e os irmãos, sentindo o calor familiar que tanto havia lhe feito falta. Ele passou os primeiros dias reaprendendo os ritmos da casa, admirando o mural no jardim, que parecia ainda mais vívido, e observando o crescimento notável de Gabriel e Aurora. Ficou impressionado com a maturidade de Gabriel e com o talento florescente de Aurora, que lhe mostrou suas novas obras com entusiasmo. As conversas no jantar se estendiam pela noite, com Léo compartilhando suas experiências universitárias, suas novas ideias e os desafios acadêmicos que enfrentava, enquanto Gabriel e Aurora contavam sobre suas próprias aventuras e progressos. Clara e Arthur observavam seus filhos, cada um trilhando seu próprio caminho, mas todos conectados por um laço inquebrável. A mansão, com suas paredes antigas e seu espírito acolhedor, era o ponto de convergência, o lugar onde as individualidades floresciam e as raízes se aprofundavam. Ela era o testemunho silencioso de que a raiz mais forte não era apenas uma memória do passado, mas uma força viva e dinâmica, capaz de nutrir e sustentar uma família em constante evolução, garantindo que, não importa para onde a vida os levasse, eles sempre teriam um lar para onde retornar. O verão na mansão com Léo de volta era um turbilhão de vida e alegria. Os dias eram preenchidos com longas conversas no jardim, jogos de tabuleiro que terminavam em risadas e jantares animados onde cada um compartilhava suas aventuras. Léo, com sua perspectiva universitária, trazia novas ideias e debates, enquanto Gabriel e Aurora, vibrantes em suas paixões, mostravam o quanto haviam crescido.
A casa pulsava com a energia de uma família completa e unida. No entanto, a calmaria foi abruptamente interrompida por uma notícia que, embora esperada em algum nível, reverberou com um impacto sísmico. Gabriel, em um treino com seu time, foi observado por um olheiro de um dos maiores clubes de futebol do país. Dias depois, uma proposta formal chegou. Uma vaga na categoria de base do clube, com alojamento e estudos, mas em outra cidade, a centenas de quilômetros de distância. Notícia caiu como uma bomba. Para Gabriel, era a realização de um sonho acalentado desde a infância, a chance de trilhar o caminho profissional que tanto desejava. Seus olhos brilhavam com uma mistura de euforia e um medo contido do desconhecido. Para Clara e Arthur, era um misto agridoce de orgulho e uma dor familiar de desapego. A mansão, que havia se adaptado à ausência de Léo, agora se via diante da perspectiva de uma nova partida, ainda mais precoce. As noites na mansão foram tomadas por discussões sérias. Clara, com o coração apertado, temia a distância e os desafios que o filho enfrentaria tão jovem. Arthur, embora orgulhoso, ponderava os prós e contras, a disciplina exigida e a renúncia à vida familiar que Gabriel teria de fazer. Léo, com a experiência recente de sua própria partida, oferecia conselhos ponderados, falando sobre a importância de seguir os sonhos, mas também sobre a saudade e a necessidade de resiliência. Aurora, a caçula, sentia a apreensão no ar. Ela abraçava Gabriel com mais força, os olhos marejados, sem querer que seu irmão, seu parceiro de mural e de brincadeiras, partisse. Gabriel, pela primeira vez, sentiu o peso da decisão. Ele amava o futebol mais do que tudo, mas a ideia de deixar a mansão, seus pais, Aurora e até mesmo Léo, que acabara de voltar, era avassalante. Em uma noite, ele sentou-se com Clara e Arthur no terraço, o mural colorido ao fundo, iluminado pela luz da lua. "Eu quero ir", ele disse, a voz embargada, "mas eu vou sentir tanta falta de vocês, da casa." Clara se aproximou e o abraçou apertado. "Nós sabemos, meu amor. E nós vamos sentir a sua também. Mas a raiz mais forte não é a que nos prende, é a que nos dá força para ir e voltar. É a que nos une, não importa a distância." Arthur colocou a mão no ombro do filho. "Você tem um talento e um sonho, Gabriel. E nós estaremos aqui, torcendo por você em cada jogo, em cada passo. Esta casa sempre será o seu porto seguro." A decisão foi tomada. Com o coração pesado, mas cheio de esperança, a família se preparou para a partida de Gabriel. A despedida foi tão emocionante quanto a de Léo, talvez até mais, pela juventude de Gabriel e pela intensidade de seu sonho. Abraços apertados, promessas de visitas e videochamadas, e um último olhar para a mansão, que parecia observar a cena com sua sabedoria silenciosa. O carro partiu, levando consigo mais um pedaço da vida da mansão, mas deixando para trás uma certeza inabalável. A casa, com suas paredes que haviam testemunhado alegrias e tristezas, chegadas e partidas, não era apenas um prédio. Era o símbolo de uma raiz mais forte, uma família que, ao invés de se quebrar com a distância, se fortalecia na união, no apoio incondicional e na certeza de que o amor que os ligava era capaz de transcender qualquer quilômetro. Clara e Arthur, de mãos dadas, observavam o carro desaparecer na estrada, sabendo que, embora seus filhos pudessem voar para longe, as raízes que haviam plantado na mansão os manteriam conectados para sempre. Fim da história. Olá, pessoal! Que jornada emocionante vivemos juntos, não é mesmo? Desde o recomeço de Clara e Arthur, na antiga mansão, passando pelos desafios e segredos revelados, até o florescimento de Léo, Gabriel e Aurora, cada um encontrando seu próprio caminho, mas sempre conectados pela raiz mais forte que os une. Se você se emocionou, riu e torceu por essa família, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar contando histórias incríveis como essa. E para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas, inscreva-se no canal e ative o sininho. Queremos saber o que você achou desta história. Deixe seu comentário abaixo. Qual foi o seu momento favorito? Qual personagem mais te marcou? E compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam se inspirar
nesta linda jornada. E se você está procurando por mais emoção e aventura,